A viagem da coroa portuguesa para o Brasil foi bastante difícil. No meio do caminho, a esquadra portuguesa enfrentou tormentas e, em alguns momentos, esteve ameaçada de naufragar. Porém, em janeiro de 1808, a nau que trazia Dom João e seus 2 filhos, Pedro e Miguel, aportou em Salvador, onde permaneceu por um mês, período no qual abre os portos brasileiros para os navios de nações amigas. Este ato determina o fim do pacto colonial. Apesar dos apelos locais, o rei se despede de Salvador e, em março, chega ao Rio de Janeiro, onde estabelece a sede de seu governo. Embora importante porto colonial, a cidade do Rio de Janeiro quase não possuía infraestrutura urbana. Poucas ruas eram calçadas, o abastecimento de água era feito em chafarizes, a maioria das casas eram feitas de taipa. Para a chegada da família real, as melhores casas da cidade foram confiscadas e seus ilustres moradores delas expulsos. Como a intenção do rei era permanecer no Brasil por um longo período, ainda em 1808, Dom João iniciou um processo de melhoria da cidade. Autorizou a instalação de manufaturas na colônia, fundou a Impressão Régia, o Banco do Brasil e a Casa da Moeda, criou tribunais de justiça, instalou a primeira rede de água encanada na cidade, fundou a Faculdade de Medicina no Brasil, trouxe missões artísticas, criou o Jardim Botânico, entre outras coisas. Em 1810, Dom João assina com a Inglaterra o Tratado de Comércio e Navegação, estabelecendo que os produtos ingleses pagariam taxas de importação de 15%, enquanto Portugal pagaria essas taxas com valor de 16% e os demais países pagariam 24%. Este acordo aumentou a dependência da economia portuguesa em relação à Inglaterra. Também em 1810 foi assinado o Tratado de Aliança e Amizade, de caráter mais político, estabelecia o fim da Santa Inquisição, o compromisso de Portugal a acabar com a escravidão e aos cidadãos ingleses o direito de extraterritorialidade, ou seja, que eles só poderiam ser julgados por leis, juízes e tribunais ingleses. Outro fato importante foi a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e a Algarve, em 1815. Esta decisão praticamente tornou o Brasil independente da antiga metrópole. Por isso, em Portugal, começam a surgir movimentos contra o governo de Dom João VI. Embora o Rio de Janeiro abrigasse a coroa portuguesa, nem todas as regiões brasileiras estavam satisfeitas, pois os recursos arrecadados eram aplicados principalmente na urbanização e desenvolvimento do centro-sul do país. Em 1817, estoura em Pernambuco o principal movimento de contestação ao poder central, a Revolução Pernambucana, que, de forma brutal e rápida, foi reprimida, praticamente 2 meses depois do seu início. Enquanto esteve no Brasil, Dom João ainda se envolve em 2 guerras com nações estrangeiras. Em 1808, invade a Guiana Francesa, mantida sob domínio português até 1817. Mais tarde, em 1821, conquista o atual território do Uruguai, na época chamada de Província Cisplatina, pertencente à Espanha. A região do Plata era importante área comercial,
fazendo com que o Brasil se empenhasse em manter seu domínio até 1825. À medida que o tempo passava, os portugueses exigiam com maior vigor o retorno da coroa à Europa. Foi então que a burguesia portuguesa, em 1820, decide fazer um movimento revolucionário, a Revolução Liberal do Porto. As principais reivindicações da Revolução do Porto foram o retorno imediato da família real para Portugal, a instituição de uma monarquia constitucional, a recolonização do Brasil. Apesar de ser um movimento de elite, tinha o apoio popular, pois Portugal vivia uma crise econômica desde a transferência da família real para o Brasil. Assim, Dom João é forçado a voltar para Lisboa, deixando no Brasil seu filho mais velho, Dom Pedro, como príncipe regente. Dessa maneira, pretendia satisfazer o desejo dos portugueses e, ao mesmo tempo, acalmar os ânimos dos brasileiros, que não aceitavam a tentativa de recolonização imposta pelas cortes portuguesas. A permanência de Dom João VI no Brasil foi fundamental para manter a união do Império Português. Por outro lado, as mudanças do âmbito político e administrativo fez crescer o sentimento nacionalista entre os brasileiros.